Em uma terra distante chamada Babilônia, vivia um jovem chamado Daniel. Ele era um homem de fé inabalável e coragem extraordinária. Daniel era conhecido por sua sabedoria e integridade, qualidades que o levaram a ocupar uma posição de destaque na corte do rei Dário. Mas nem todos estavam felizes com o sucesso de Daniel. Alguns dos outros conselheiros do rei, movidos pela inveja, tramaram um plano para destruí-lo. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus, então convenceram o rei Dário a assinar um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Daniel, ao saber do decreto, não hesitou. Ele continuou a orar a Deus como sempre fazia, ajoelhando-se diante de sua janela aberta, voltada para Jerusalém. Os invejosos conselheiros, que esperavam por esse momento, correram para contar ao rei. O rei Dário ficou profundamente perturbado ao saber que Daniel havia desobedecido ao decreto. Ele gostava muito de Daniel e não queria puni-lo, mas a lei dos medos e persas era clara. Uma vez assinado um decreto, nem mesmo o rei poderia revogá-lo. Com o coração pesado, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de Daniel ser jogado, o rei disse a ele: "Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o salve." Daniel foi então lançado na cova, e uma grande pedra foi colocada sobre a entrada. O rei passou a noite em claro, preocupado com Daniel. Ao amanhecer, correu para a cova dos leões. Com voz angustiada, chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo dos leões?" Para a alegria e alívio do rei, a voz de Daniel respondeu de dentro da cova: "Ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente diante dele." O rei ficou extremamente feliz e ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Para o espanto de todos, Daniel saiu ileso, sem nenhum arranhão. O rei Dário, maravilhado com o poder do Deus de Daniel, decretou que todos em seu reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Esta história incrível nos ensina sobre a importância da fé, da coragem e da integridade. Daniel permaneceu fiel a Deus mesmo diante do perigo, e sua fé foi recompensada de maneira milagrosa. Imagine a cena: Daniel, sozinho na escuridão da cova, cercado por leões famintos, o cheiro de medo no ar, o som dos rugidos ecoando nas paredes de pedra. Mas Daniel não tremeu. Ele confiava em seu Deus com todo o seu coração. E que lição poderosa para nós! Quantas vezes enfrentamos situações que parecem impossíveis, perigos que nos ameaçam? A história de Daniel nos lembra que, com fé e coragem, podemos enfrentar até mesmo os desafios mais assustadores. Pense nas covas de leões da sua própria vida. Talvez seja um problema na escola, uma briga com um amigo, ou um medo que parece grande demais para enfrentar. A história de Daniel nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E não podemos esquecer dos leões. Esses animais poderosos, com suas garras afiadas e dentes enormes, capazes de despedaçar um homem em segundos. Mas diante do poder de Deus, até mesmo essas feras temíveis se tornaram mansas como gatinhos. Imagine o espanto dos conselheiros invejosos quando viram Daniel sair da cova sem um arranhão. Seus planos malignos foram frustrados, e o poder do Deus de Daniel foi revelado para todo o reino. Esta história também nos ensina sobre as consequências da inveja e da maldade. É um lembrete poderoso de que nossas ações, boas ou más, sempre têm consequências. O rei Dário aprendeu uma lição valiosa sobre o perigo de fazer leis injustas e a importância de governar com sabedoria e justiça. Ele reconheceu o erro que havia cometido e honrou o Deus de Daniel, mostrando que até mesmo os poderosos podem aprender e mudar. A coragem de Daniel inspirou não apenas o rei, mas todo o povo da Babilônia.
Sua fé inabalável e sua integridade se tornaram um exemplo para todos. Quantas vidas foram tocadas e transformadas por causa da fidelidade de um único homem? Esta história épica nos convida a refletir. Que tipo de pessoa queremos ser? Seremos como os conselheiros invejosos, deixando que a inveja e o egoísmo guiem nossas ações? Ou seremos como Daniel, firmes em nossa fé e valores, mesmo quando isso significa enfrentar desafios e perigos? Esta história nos lembra que a verdadeira força não vem de músculos ou armas, mas da fé e da integridade. E que lição maravilhosa sobre o poder da oração! Daniel orava regularmente, mantendo uma conexão constante com Deus. Imagine a alegria de Daniel quando a luz do dia finalmente entrou na cova e ele ouviu a voz do rei chamando por ele. Que momento de triunfo e gratidão! Sua fé havia sido recompensada de maneira espetacular. Esta história nos ensina que Deus é fiel e poderoso para nos livrar de qualquer perigo, mas também nos lembra que, mesmo que não sejamos livrados fisicamente, nossa fé pode nos dar força para enfrentar qualquer situação. O exemplo de Daniel nos desafia a viver com integridade, a sermos fiéis aos nossos princípios, mesmo quando isso não é fácil ou popular. Ele nos mostra que uma vida de fé e obediência a Deus pode ter um impacto poderoso no mundo ao nosso redor. Que possamos, como Daniel, ter a coragem de permanecer fiéis ao que acreditamos, confiando que Deus está conosco em todas as situações. E se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. E que Deus vos abençoe. Tchau!